Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Começa nesse instante pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Eu falo nesse instante, às 19h40, porque você sabe, né? Tem horário gratuito, só que ele não é só gratuito, ele é obrigatório. Nós temos que ver, né, os nossos digníssimos, pretensos candidatos aí, a vereadora, a prefeita, e ver o que eles têm para dizer. E depois disso, só depois disso, nós aqui no programa Opinião, a gente procura ouvir o que os nossos candidatos, nossos convidados têm a dizer ao nosso telespectador. No caso de hoje, até candidato. Só que hoje ela está aqui não na condição de candidata ou pré-candidata, não, está como presidente da OAB. A gloriosa Gisela Cardoso, essa que você vê aí, toda de rosa, toda com um terninho, só para ver aqui o programa Opinião hoje. E deu certo, a nossa agenda dá certo, né? Porque a gente, às vezes, desencontra demais, a correria é muito grande. A doutora Gisela está aqui para fazer um balanço aí desse trabalho que ela vem desenvolvendo à frente da OAB Mato Grosso. Fique bem atento, tem muitos assuntos aí importantíssimos que dizem direto, especialmente aos advogados, mas a população como um todo, aqueles que, né, sabem, a gente sabe que estão sempre procurando por um bom advogado aí. Isso é importante, que haja esse filtro e o trabalho sério de uma entidade de classe como é a OAB. Então, a doutora Gisela está aqui para a gente falar sobre esse mandato que está até esse instante, né, e as preparações aí. Vamos falar um pouquinho de eleições também da OAB, essas que ocorrem, a eleição da OAB que acontece agora em novembro. Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Você vê que ontem, rapaz, eu reclamei de São Pedro, né, que ele mandou chuva para Livramento, não foi? Foi. Você falou aqui, zona rural e tal. Hoje eu soube que choveu aqui em Cuiabá, que choveu Em alguns bairros. em alguns bairros, lá no Florais, eu soube, no Tijucal também, parece que caiu umas gotinhas lá. É verdade. Aos poucos está chegando aqui, né? Tomara que venha mais forte um pouco. Que venha mais, mas não com tanta Mais força. forte nos bairros, né? Mas não com tanta força para São Pedro, porque a gente está calejado aqui em Cuiabá de chuvas fortes aí que sempre causaram problemas aí. Pois não, então tá. Olha, se você está aí assistindo aí, tem alguma pergunta para fazer, manda pelo WhatsApp aqui a nossa entrevistada dessa noite, que é a doutora Gisela Cardoso, presidente da OAB Mato Grosso, não é? Em texto, tá? E pertinente também à OAB, não vem com pergunta que não tem nada a ver, que a gente não coloca no ar também, até porque a gente filtra tudo também, né? Doutora Gisela, muito bom tê-la aqui, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Estava comentando com a senhora agora há pouco, parece que foi ontem que a senhora estava vindo aqui, não é? Logo no comecinho do mandato e já está caminhando para o final. A propósito desse mandato, vamos fazer um balanço aí? O que a senhora elenca como mais importante, relevante, eloquente até agora nesta gestão sua inicial? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite a todos os espectadores. Sempre uma alegria, uma satisfação participar do programa Opinião. Nem sempre a gente consegue, né, Paulo? Mas sempre que dá, para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Pois é, encaminhando aí já para o final da gestão, e nós falávamos, né, 3 anos passa rápido. E hoje eu posso destacar uma gestão, um mandato de muito trabalho, de muita entrega, né, para a advocacia. Mas talvez um dos maiores legados ou um dos maiores desejos dessa gestão foi trazer a advocacia mais perto da ordem. Nós sempre tivemos esse desejo de fazer com que o advogado se sinta cada vez mais pertencente ao sistema, que o advogado realmente participe mais, né, da instituição. E com isso, nós conseguimos aí, nesses últimos quase 3 anos, avançar bastante. Tivemos várias ações, vários projetos no sentido de aproximar a advocacia. E eu cito um, Paulo e professor Lorenberg, que eu falo que é um projeto do meu coração, porque além de me permitir, de nos permitir fazer uma gestão, né, cada vez mais adequada, é um projeto que me fez crescer pessoalmente, que me deu muita satisfação. Esse projeto ele se chama OAB Presente.
E nós percebemos no início da gestão que não adiantava apenas abrir as portas da OAB, era necessário que nós fôssemos até o advogado. E a partir daí, realmente, nós fomos até o advogado. Eu estive em Paranatinga essa semana e lá eu completei a visita de número 284. Então, ao longo desses 2 anos e meio, aí um pouquinho mais, eu pessoalmente estive em 284 visitas a escritórios, a jurídicos de empresas, a órgãos públicos, ouvindo a advocacia, apresentando a diretoria, apresentando o sistema e convidando este advogado para realmente vir fazer parte do sistema. E isso refletiu realmente num resultado muito positivo. Só para vocês terem uma ideia, as nossas comissões temáticas, que são órgãos de extrema importância dentro do sistema, a última gestão ela encerra com 1.500 membros. Hoje nós temos, professor, 3.750 membros participando das comissões. Então, esse sempre foi um desejo. De todas as comissões, de todas elas? De todas as comissões. São quantas ao todo? São 69 hoje, da OAB Mato Grosso, fora as comissões Sim, das subseções. Da OAB Mato Grosso. São quantas? São quantas? 29 subseções. 29. Isso. E quantos, você falou? Comissões? Não, quantos participantes? 3.750. E aí também conseguimos trabalhar muito com a nossa Escola Superior da Advocacia, que é outra porta, e eu particularmente tenho o entendimento de que a qualificação, o ensino jurídico, a capacitação é o que nos diferencia no mercado de trabalho. Então, a gente tem essa preocupação e aí a nossa escola foi também um órgão muito importante para que a gente pudesse trazer a advocacia para dentro, mas principalmente preparar, capacitar a advocacia mato-grossense para atender todas as demandas que nós temos. Nós vivemos em um estado que é alvo, todo mundo quer advogar em Mato Grosso, né, em razão das demandas que são geradas aqui por ser um estado produtor como é. Então, nós conseguimos, através da nossa escola, realizamos 18 cursos de pós-graduação, um número inédito, nos 90 anos de OAB não houve esse número de cursos realizados. Fizemos 340 eventos jurídicos, entre cursos, congressos, seminários, palestras. Tivemos mais de 28 mil inscritos dentro desse período, né, na participação desses cursos. E isso também, para nós, nos traz muita alegria em ver a advocacia participando, em ver a advocacia se qualificando através da nossa escola. Então, buscamos também estar presentes nas nossas 29 subseções, né, tivemos aí várias ações para a subseção, a própria escola chegando, conseguimos avançar em um tema, em um desejo que era um desejo de todas as subseções nos 90 anos da OAB, que era uma autonomia financeira para as subseções. Conseguimos aumentar o repasse financeiro para essas subseções, de modo que os presidentes hoje consigam ter uma autonomia financeira. Então, uma gestão de muito trabalho, uma gestão de muita entrega, mas, sobretudo, uma gestão de aproximação, de inclusão, visando que o advogado realmente tenha esse sentimento de pertencimento à instituição, que é uma instituição tão importante, além de ser uma instituição que representa uma classe, é uma instituição que exerce um papel muito importante perante a nossa sociedade. E já que a senhora falou aí, eu vou passar para o Lorenberg já, calma. Calma, Lorenberg, calma. Só que você falou de dinheiro aí, menino. Bom, pelo sinal, pelo jeito, as coisas melhoraram nesse aspecto por lá, não é? Como é que está a arrecadação da OAB nesse sentido, quanto a honorário que fala? Anuidade. Anuidade dos gloriosos advogados aí. O caixa hoje está positivo? Se a senhora puder precisar valores... Como que está hoje? Não, a saúde financeira da OAB Mato Grosso hoje, graças a Deus, ela está muito bem. A OAB Mato Grosso ela tem hoje as suas finanças em dia. E eu me recordo que lá na primeira gestão, quando eu fui ainda secretária-geral adjunta, 3 mandatos atrás, a diretoria ela recebe um caixa que não tinha dinheiro suficiente para pagar a folha de pagamento, né? E 3 gestões depois, a gente hoje tem... a saúde financeira é muito boa, a OAB ela consegue se sustentar, ela sustenta os nossos 29, consegue manter as 29 subseções, temos mais de 140 postos de atendimento em todo o estado, entre salas, sedes, e conseguimos aumentar o repasse financeiro para o interior em 184%, realmente um aumento muito significativo, conseguimos investir na qualificação dos advogados, e isso de forma muito tranquila,
graças a uma gestão financeira muito equilibrada, muito responsável. Mas os advogados, para eu entender, começaram a pagar mais? A inadimplência continua. Continua alta? Continua alta. Gente, quantos por cento a hoje? inadimplência sempre gira em torno de 50%. Ela varia ali entre 40% e 50%. Eu preciso de entender essa engenharia, esse milagre que a senhora fez para conseguir aumentar o repasse para as unidades do interior em 124%, a senhora falou aí. 184%. 184%. E sendo que não houve incremento aí na arrecadação, né? Alguma coisa que a senhora fez, enxugou, mandou gente embora, não sei. É a gestão, né? A gestão responsável nos permite realmente avançar nesse ponto. São quantos advogados hoje credenciados, aptos a Nós temos... Eu falo aptos, não estou falando de eleição não, mas são quantos hoje ativos? Nós temos inscritos hoje, já passa de 35 mil, e ativos algo em torno de 22, 23 mil. 10 mil mais ou menos paga, o resto não está indo de imprensa, mais ou menos, né? Mais ou menos isso. Gira em torno de 50, 40, ela fica ali variando, mas geralmente nessa média. Agora sim, professor, agora que eu já dirimi as minhas dúvidas iniciais. Presidente, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-la mais uma vez aqui, nós ganhamos muito. Obrigada. O nosso telespectador ganha e ganha muito com a presença da senhora. A senhora falou agora há pouco de que o Estado, por ser um Estado produtor, muita gente quer trabalhar no Estado, muita gente quer advogar no Estado. E recentemente a senhora esteve em Rondonópolis. Rondonópolis, onde teve o Congresso de Direito Agrário. E a senhora esteve na abertura desse congresso. E na oportunidade a senhora chegou de fazer a seguinte afirmação, entre aspas, precisamos discutir, enfrentar, debater o direito agrário, segmento importantíssimo para a pacificação social em Mato Grosso. Vivemos em um estado em que se mata e se morre por questões de disputas de terras. Então, a regulamentação fundiária é necessária. Fecham aspas. Gostaria muito de um comentário da senhora a respeito desse trecho da fala, sobretudo quando se tem um Estado, e não é de hoje, não. É desde o princípio, sempre foi assim. Pessoas morreram, pessoas mataram em questões de terras. Isso lá em Rondonópolis, né? Esse evento foi em Rondonópolis. Foi em Rondonópolis. Foi o primeiro Congresso de Direito Agrário de Rondonópolis, um evento jurídico de altíssimo nível, com grandes palestrantes, mais de 200 advogados participando. Foi realmente um evento jurídico muito importante e destacando a importância do direito agrário, né? O professor disse aqui, não é de hoje, né, que nós vemos, né, as disputas de terra sangrentas, né? Quantas pessoas, quantas famílias já foram desfeitas em razão de conflitos de disputas de terra. E aí, quando eu digo que a regulamentação, a regularização fundiária, ela precisa avançar, né? Nós precisamos avançar nesse tema, o Poder Judiciário precisa estar pronto para avançarmos nesse tema, o governo do Estado. Então, a questão agrária, a questão fundiária é uma questão que precisa ser enfrentada pela sociedade como um todo. Infelizmente, como eu disse, um Estado que ainda se morre e se mata por disputas de terra. E esse congresso nós pudemos discutir ali vários temas muito importantes, regularização fundiária, as questões ambientais. Foi realmente um evento jurídico de grande importância para a advocacia e para a sociedade mato-grossense. Perfeito. Olha só, quando a senhora fala de 22 mil advogados, nós aqui no estado de Mato, nós temos várias faculdades de direito que todo ano, aspas, despejam, não é, vários novos, depois, evidentemente, da prova da ordem, entram no mercado aí centenas de novos advogados, não é? Como a senhora entende que foi até esse instante, como está sendo a sua gestão em relação a abraçar, a incentivar, acolher esse novo advogado? A gente sempre teve uma preocupação muito grande com a jovem advocacia, né? Eu me lembro do início da minha carreira, lá em 2001, né? Eu inicio na advocacia em 2001.
e eu sou de uma família que não tem um histórico de advogados ou de juristas, então fui a primeira da família a ser advogada, então foi muito difícil para mim o começo. E hoje, né, enquanto presidente, eu tento também fazer com que a ordem possa dar ao jovem advogado esse suporte para o início, que é muito difícil. Então nós temos várias ações, projetos desenvolvidos para o jovem advogado. Primeiro, nós temos uma comissão da Jovem Advocacia bastante atuante, né, sob a presidência do nosso presidente Alexandre Arruda, e nós nos reunimos no início da gestão. O que a Jovem Advocacia precisa? Como a OAB pode acolher, ajudar esse jovem advogado que está chegando agora no mercado de trabalho? E construímos a partir daí um tripé de ações para serem trabalhadas. O primeiro, a questão da estrutura. O jovem advogado hoje, saindo, né, formando e passando na ordem, ele recebe a sua certidão e a OAB já o auxilia entregando o token e o certificado digital, que são ferramentas necessárias para você advogar. E são benefícios, né, através da nossa caixa de assistência, que o jovem advogado hoje já recebe. Aí nós temos a estrutura física, temos ali do lado do fórum, no estacionamento da OAB, um espaço que nós chamamos de Meu Escritório, esse espaço da Caixa de Assistência, que é um espaço todo preparado, disponível para o advogado. Equipado, com todo escritório, moderno, um escritório pronto para o advogado atender cliente, fazer reunião, fazer uma audiência, enfim, toda estrutura física que precisa, além, é claro, como eu disse, dos mais de 140 postos e salas em todo o estado. Então, a estrutura física a gente trabalhou dessa forma. Um outro pilar, qualificação. A qualificação para nós, ela é importante. Muitas vezes a gente vê que os advogados saem, né, com bacharel, ele sai da faculdade ainda não preparado para o início da advocacia. Então nós temos cursos regulares de iniciação à advocacia, que são cursos básicos mesmo, inclusive desde como você fazer um contrato, cobrar honorários, fazer uma audiência, uma sustentação. Então esse curso de iniciação à advocacia, ele é regular. E junto com a nossa escola, nós desenvolvemos inúmeros cursos, inclusive de práticas voltadas para o jovem advogado. Muitos gratuitos, outros com valores bem acessíveis. E, professor Lorenberg, no início da nossa gestão, nós editamos uma resolução que estabelece que 10% de todos os cursos da ESA, da nossa Escola Superior da Advocacia, eles são oferecidos de forma gratuita ao advogado e à advogada que encontra-se em condição de vulnerabilidade, bastando a autodeclaração. Então, oferecemos a qualificação para o advogado. E, por fim, a empregabilidade. Nós temos uma parte do advogado que ele é empreendedor, ele vai tentar abrir um escritório, fazer uma parceria, mas nós temos outra parte que busca um emprego, busca também um mercado de trabalho. Aí nós desenvolvemos duas ações. Nós criamos, primeiro, uma plataforma online, onde o advogado ele cadastra ali o seu currículo e o escritório ou a empresa cadastra a vaga. Não é apenas o banco de currículo. Essa plataforma ela é interativa, ela identifica a vaga e o advogado, as características. Okay. Nós temos mais de 10 mil acessos. E fizemos também uma feira de oportunidades. Levamos para dentro da OAB 10 escritórios que queriam contratar, que tinham vagas, e 85 jovens para participar dessa feira, entregando currículo, fazendo entrevista. Então, várias foram as ações, são as ações que nós desenvolvemos para auxiliar, para acolher a jovem advocacia. Ok, tudo bem. Olha só, a gente vai daqui a pouquinho para o intervalo comercial, só que antes, rapaz, olha só, você sabe que a questão de eleição, época de eleição, que vai ser, daqui a pouco, 6 de outubro, eu, Lorenberg, também está doido para ir às urnas, para a gente votar logo, né? Mas é importante você saber direitinho, ficar bem atento a tudo que está acontecendo. A Assembleia Legislativa tem um recado importantíssimo para você. Acompanhe. A Assembleia Legislativa do Mato Grosso tem um recado muito importante para você. Faltam poucos dias para as eleições e neste período é comum que alguns candidatos comprar o seu voto. Para isso, eles oferecem de tudo, comida, gasolina, óculos, dentadura e, em alguns casos, até dinheiro. Tudo isso parece inofensivo, mas o custo é alto. Afinal,
Quando você escolhe um candidato por causa de um dente bem legal, depois não dá para reclamar que falta vaga no hospital. Exerça o seu poder enquanto eleitor e escolha bem. Além disso, é sempre bom lembrar, comprar ou vender voto é crime. Então, já sabe, o voto é seu. Não venda nem troque. Assembleia Legislativa do Mato Grosso, perto de você, para a mudança acontecer. Pois bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião, uma ótima, esplendorosa noite para você que está aí ligando agora, porque você estava trabalhando ou fazendo qualquer outra coisa. Obrigado pelo carinho da sua companhia. A Fátima, lá do Tijucal, eu comentei aqui na abertura que houve chuva, ela falou que choveu mesmo lá na região dela, no Tijucal, lá perto do Alto Cochipó, ali naquela região, né, Fátima? Fátima é a esposa do Joaquim, que estão acompanhando o programa. Obrigado pelo carinho da companhia de vocês aí, né? A propósito, a gente não vai hoje com os destaques do Gazeta Digital. Eu só vou dizer o seguinte, que se você der um clique aí no www.gazetadigital.com.br, estou vendo aqui no meu celular, Lorenberg, que teve um negócio, assim, ó, essa questão de vídeo, chuva e vento forte destelham, olha só, destelham casas. E isso aconteceu hoje. Não, destelham escola em Cuiabá. Que você dá um clique aí no Gazeta Digital, que se você vai acompanhar já, assim que você entrar lá, você vai ver, inclusive, detalhes sobre que depois de alguns pingos na região de Cuiabá, né, houve uma coisa mais intensa naquela região onde houve o destelhamento. Eu não vou dizer aqui, moradores lá do Osmar Cabral, pelo menos está dizendo aqui, do residencial Nico Baracate, na região do Cochipó. Eles enviaram vídeos aí ao Gazeta Digital, dando conta desse destelhamento aí. Então já pipocou, eu fico com medo dessas chuvas fortes, né? E dá um clique que tem outras questões mais. Tem a situação, lembra do Luca? O Luca foi o secretário lá da Secretaria de Agricultura Familiar. Tem um desdobramento desse caso aí, que afastou inclusive, está dizendo assim, veja a participação dos envolvidos em esquema na SEAF, uma matéria importantíssima aí que está no GD, que amanhã certamente estará no jornal A Gazeta. Sempre com boas notícias, boas informações e excelentes reportagens para você. A gente retoma aqui. Nessa noite estamos recebendo aqui a doutora Gisela Cardoso, ela que é presidente da OAB Mato Grosso. Doutora, assim, perguntar não ofende, as coisas às vezes têm que ser delicadas. Eu vou perguntar sem nenhum tipo de maldade, mas eu preciso entender um pouco dessa engenharia entre vocês quando costuram uma candidatura para disputar uma eleição, ainda que de uma entidade de classe como a OAB. Só que no meio do caminho, depois de eleito, no meio do caminho, alguma coisa acontece. Estou me referindo exatamente ao seu grupo. A senhora foi eleita com um grupo, inclusive tinha lá o Léo Capataz, que foi até então o que antecedeu a senhora. Aí agora o Léo não está mais com a senhora, inclusive o Léo está apoiando uma outra candidata que é lá de Sinop, não é? E assim, o grupo meio que não está mais aquele que foi o eleito, né? Alguns foram desintegrando, uns descontentes. O que aconteceu que possa motivar, ou que tenha motivado esse desmembramento aí da sua equipe? A ruptura. Na verdade, grupos políticos, eles se movimentam, né? E quando as divergências passam a ser maiores do que as convergências, não há mais como seguir juntos. Então, foi basicamente isso que aconteceu. Nós tocamos uma gestão, e eu busquei tocar uma gestão muito firme naquilo que nós acreditamos, naqueles propósitos que eu acredito, e num determinado momento esses propósitos já não convergiam mais. Então, a partir daí, surge o rompimento. Como você disse, Paulo, nós caminhamos junto por muito tempo e tenho muito respeito
né, por todos que estiveram comigo no outro grupo e muito respeito por todos que estão nesse novo grupo que se forma, com os mesmos propósitos, acreditando nas mesmas coisas e principalmente nesse propósito que eu falei aqui no início, de uma ordem para todos, de uma ordem em que a advocacia realmente sinta-se pertencente, e a gente sempre buscou trazer mais advocacia para dentro e trazer e abrir espaços e possibilitar que outras pessoas também pudessem vir participando. Então, grupos políticos, eles se movimentam, infelizmente ou felizmente, né, houve um rompimento com propósitos diferentes, mas nós estamos muito, muito tranquilos naquilo que a gente acredita, com um grupo muito forte, com um grupo de pessoas que tem como foco, que tem como objetivo o interesse da advocacia e da instituição. Ok. Professor Lorenberg? Mas, presidente, permita-me continuar nessa mesma seara. Por que continuar? A senhora falou de grupos que se movimentam, grupos políticos que se movimentam, e que é verdadeiro, mas ao movimentar, os grupos podem ou não rachar. E aí vem a minha pergunta, mas antes de fazê-la, veja, a senhora foi eleita em 2021 com 4.642 votos, portanto 52,2% dos votos válidos. A chapa adversária teve 4.005 votos. E aí, quando a senhora, ao ser eleita, a senhora disse o seguinte, entre aspas, aqueles que não votaram na nossa chapa, gostaria de reforçar que a eleição acabou e a advocacia é uma só. E vamos trabalhar unidos para o fortalecimento da instituição e o fortalecimento da profissão. Continuo acreditando nisso. Onde que errou? O chamamento que foi errado? Onde foi que errou? Porque hoje tem 3 chapas. Não, mas eu acho... deveremos ter 3 chapas. Não houve uma... Não, eu acho pelo contrário, não erramos, não. Pelo contrário, como eu disse, o chamamento foi correto, tanto que a advocacia veio. Né? Nós temos hoje, eu citei alguns números aqui, nós temos hoje a participação maciça da advocacia no sistema, né? O jovem advogado participando, a nossa escola trazendo a advocacia, as comissões mais do que dobraram. Então, o chamamento da advocacia foi correto e resultou num resultado positivo. Agora, no que refere-se aos grupos políticos, os interesses de cada grupo, aí esses são individualizados. Então, eu tenho provavelmente uma chapa daquele que já concorreu da outra vez, que não logrou êxito e que hoje aparentemente se apresenta como pré-candidato. E nós temos uma outra chapa que decorre desse rompimento, né, que estava caminhando, e aí nós caminhamos juntos até maio, até abril. Então, a partir dali começam as divergências políticas nos interesses dos grupos. Mas em relação à advocacia e à gestão, eu reafirmo, a advocacia é única, né? E eleições passam, na primeira quinzena de novembro teremos eleição, no dia seguinte da eleição a advocacia volta a ser única, embora no momento da eleição ela divida-se em chapas, né, em preferências políticas, mas a advocacia é única e ela precisa estar unida e fortalecida. Eu sempre falo, professor Lorenberg, a gente não pode ter a divisão da advocacia do interior com a divisão da advocacia do capital, a divisão do jovem advogado com o advogado mais experiente, a divisão do advogado público com o advogado privado. Somos todos advogados e quanto mais unidos estivermos, mais fortes seremos. Essa fatia que se pretende dar à advocacia, isso não nos fortalece, isso nos enfraquece. Ok. Aliás, eu não entendo, assim, quer dizer, não tem que criticar, mas já criticando. Não, criticar não, vou fazer uma observação, não vou fazer crítica aqui para não levantar polêmica. Assim, o Léo Capataz foi presidente da OAB e foi reeleito presidente da OAB, né? Eu fiquei sabendo que ele está apoiando uma outra candidata, que é lá de Sinop, inclusive, com o argumento principal de levar a advocacia para o Nortão, né? A pergunta que eu faço é assim, por que ele não teve lá na condição de presidente, não chegou a levar, não deu tempo de levar a advocacia lá para o Nortão? Só uma pergunta que eu faria para o meu glorioso amigo Leonardo Capataz, né? Foi presidente por 2 ocasiões, teve oportunidade, suponho eu, né,
de promover, não é, que houvesse essa ida, não é, ou ampliação da advocacia. Daqui a pouco eu vou perguntar para a doutora Gisela sobre isso também, como é que está, não exatamente sobre esse ponto específico, mas a expansão para o interior, além daquilo que ela falou aqui, não é? A gente já comentou isso. Eu tenho que ir para o intervalo, estão me falando aqui, quanto essa questão do horário político, degringolou tudo. Temos que ir para o intervalo comercial, mas rapidão, a gente volta já já. De volta e correndo, olha, temos aí pouco tempo nesse último bloco, porque esse negócio de campanha eleitoral aí, essas propagandas aí me deixam, cortam o nosso programa aqui, né, abocanham assim, um pedação do nosso programa aqui. Eu fico, reclamar com quem? Com o que é o presidente da TSE lá? Vou ter que reclamar com ele, não adianta. Com ela, né? Acho que é Carmen Lúcia. É Carmen Lúcia? É. Olha só, a Gisela Cardoso está aqui, presidente da OAB. Agora eu posso falar que é candidata à reeleição, não é? Eu poderia falar antes, mas eu preferi deixar para essa reta final, para abordarmos mais sobre esse assunto. Eu vou entrar numa outra parte delicada também aqui, mas eu preciso de perguntar, porque afinal de contas se aproxima aí uma campanha e a senhora terá que responder alguns questionamentos. Por exemplo, prerrogativas do advogado, porque eu vi um vídeo que me deixou assim meio que... Eu que não sou advogado, fiquei, mas será por quê, né? Uma advogada por nome de Juliana Gimenez, ela reclamando, né, de que ela foi agredida por um doutor Reinaldo, alguma coisa assim, que eu não me lembro o sobrenome, e que se queixou a presidente da OAB, a senhora, e não foi tomada nenhuma decisão, nenhum tipo de posicionamento. Decisão não, nenhum tipo de posicionamento. Doutora Juliana Gimenez, salvo engano. Ela, inclusive, é membro do Conselho Estadual lá da OAB. Ponto. Esse é um assunto que eu queria que a senhora falasse também, usasse, inclusive, o seu poder de síntese para responder. E, ainda com prerrogativas, eu já vi também, nessa lida como jornalista, advogados, não é na sua gestão somente, já vi no Léo Capataz, no Fayad, vi no Dr. Stedley, vi lá, e há muito tempo. Advogados sendo desrespeitados, inclusive em delegacia de polícia, não tendo acesso a inquérito, por exemplo, não é? E isso é ruim para a imagem do advogado. Como que a gente vai vencer isso? Volto a frisar, não se trata de um caso da gestão aqui, porque isso aí, ó, faz hora que eu, inclusive, como jornalista, já reportei muitas situações, e flagrantes, inclusive, né? Eu queria que a senhora falasse sobre essas duas questões aí. Bom, primeiro, não sou candidata ainda, tá? Não sou candidata, não há pré-candidata. campanha. Né? Nós temos um provimento, nós temos uma norma interna que proíbe, inclusive, a pré-campanha. Então, há um projeto em construção que pode se tornar em uma candidatura, mas ainda não há candidatura, Perfeito. Não há campanha. Em relação a essa postagem da conselheira, o que me deixa muito triste, professor Lorenberg, é quando se aproxima a época do pleito, né, eleitoral, comecem as narrativas, as falsas afirmações, as fake news, as mentiras, né, para a gente ser mais direto, usar o português mais correto. Essa senhora, ela mente quando ela vai e diz que nenhuma atitude foi tomada, né? Houve uma discussão em um grupo de WhatsApp, onde um conselheiro fez umas falas realmente reprováveis. Naquele momento, no próprio grupo, eu intervi no próprio grupo e falei, essa conversa já foi longe demais, paramos por aqui e retomamos o respeito. Isso foi num dia de sessão. Na sessão à tarde, essa senhora, ela pede para constar na ata o pedido de representação, o pedido de providências contra o conselheiro. Constou na ata, a ata é aprovada na sessão seguinte. Uma vez aprovada a ata na sessão seguinte, na sexta-feira, no dia 27, na segunda-feira, dia 30, eu determinei a remessa à Corregedoria Geral da OAB, que é o órgão competente para apurar eventual conduta em dissonância, em discordância com o que estabelece nosso Código de Ética e que viole aí o Código de Ética e Disciplina.
Então, quando se fala nenhuma medida foi tomada, é mentira, está mentindo, infelizmente, mentindo, né? Falando coisa que não é a verdade. E está lá a remessa para a corregedoria, está lá a manifestação, né? Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, principalmente quando chega um processo eleitoral, a forma com que se colocam as coisas, a forma com que se criam narrativas com o intuito, e aí é o mais perigoso, com o intuito de enganar, de iludir os eleitores. Mas a advocacia, né, nós temos um eleitorado diferenciado, um eleitorado informado. Então, ou todas as narrativas que não condizem com a realidade são facilmente desconstruídas. Ok, então, segundo a presidente da ordem, da OAB, é mentira, não é aquilo que foi alegado nesse vídeo que circulou aí nas redes sociais, aí, dando conta de que teria havido omissão da presidente da ordem. Está dizendo que é mentira, né? Apesar de considerar, mesmo considerando que as palavras do doutor Reinaldo, acho que é Reinaldo, foram fortes, foram reprováveis, né? Mas que o que está argumentando a conselheira lá, a Juliana, é mentira. Então fica o posicionamento, por isso que eu fiz questão, que é bom que ela já esclarece a situação toda. No que refere, se as medidas necessárias foram prontamente adotadas. Lorenberg, a última pergunta do programa e que espero que seja curta. Mas muito rapidamente, presidente, nós tivemos agora o registro, infelizmente, de assassinatos de profissionais. E um deles foi recentemente, aliás, o assassinato do advogado Renato Neri, que é da minha cidade. Ex-presidente da OAB. E ex-presidente da OAB. Em que pé está essa investigação? 1 minuto e meio para a sua resposta. Ai, meu Deus. Eu tive uma reunião com a Polícia Judiciária Civil na semana passada. O delegado nos posicionou que as investigações estão bastante avançadas. Inclusive, houve um reforço na equipe que está na investigação, na equipe de inteligência, e nos disse que em breve teremos aí uma solução para este caso. Nós temos, de forma recorrente, entrado em contato, conversado com a polícia para que nos posicione e esperamos que realmente, rapidamente, o mais breve possível, tenhamos a solução desse caso. Doutora, obrigado por ter vindo aqui. Só usou menos de 1 minuto, mas tudo bem. Eu quero deixar, então, 30 segundos, 40 segundos para suas considerações finais aqui. Obrigado por ter vindo. Paulo, eu que agradeço o professor Lorenberg pela oportunidade, agradeço todos os espectadores, né, que estão aqui acompanhando o programa e, como eu disse, é sempre uma alegria de estar aqui com vocês. Obrigado à sua assessoria também que teve aqui. Teve um rapaz que eu não sei o nome dele. O João. Amanhã teremos aqui a defensora pública do estado de Mato Grosso, ela que vai falar aqui sobre... Tem, rapaz, aqui... Me deram um celular aqui que está difícil até de achar aqui, mas enfim, vamos conversar com o representante do... Ah, tá, aqui achei o nome dela, doutora Eliette Gláucia Nazário, da Defensoria, aqui ao vivo no programa Opinião, do Núcleo de Conciliações, inclusive. Fique bem atento. Até amanhã, Lorenberg. Até amanhã. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.